Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos nesta segunda-feira, dia 15/8, com o Campeonato Espanhol, onde temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Mallorca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bilbao, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela venceu 4 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético de Bilbao para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Hellas Verona enfrentando a equipe do Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hellas Verona, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela empatou 3 e venceu 2. Melhores opções para esse confronto: fora ou acima de 1,5. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Häcken enfrentando a equipe do Mjällby. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Häcken, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mjällby, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Häcken é a segunda colocada com 35 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mjällby é a oitava colocada com 27 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Häcken para vencer. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Getafe enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela venceu todas as 5 partidas. Melhor opção para esse confronto: fora, Atlético de Madrid para vencer. Copa do Egito, temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Ismaili. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, ela venceu todas as 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ismaili, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto: casa, Zamalek para vencer. Campeonato francês da segunda divisão, temos a equipe do Quevilly enfrentando a equipe do Saint-Étienne. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Quevilly, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Saint-Étienne, ela perdeu 2 e empatou 3. Melhor opção para esse confronto: fora, Saint-Étienne para vencer. Campeonato italiano da Série A, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Sassuolo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: casa, Juventus para vencer. Campeonato da Turquia, temos a equipe do Kasimpas enfrentando a equipe do Fenerbahçe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kasimpas, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: fora, Fenerbahçe para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Crystal Palace. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: casa, Liverpool para vencer. No Campeonato da Islândia, temos a equipe do Breiðablik enfrentando a equipe do Víkingur. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Breiðablik, ela venceu uma e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Víkingur, ela empatou 3, perdeu uma e venceu uma. No atual momento, a equipe do Breiðablik é a primeira colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Víkingur é a terceira colocada com 30 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou ambas equipes marcam. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Elche. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela perdeu 3 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto: casa, Real Betis para vencer. Campeonato Peruano, temos a equipe do Melgar enfrentando a equipe do Catalão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Melgar, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Catalão, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu uma. No atual momento, a equipe do Melgar é a 11ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Catalão é a 14ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Melgar para vencer. Kits prontos com as seguintes sugestões: Zamalek vs Smiley, casa, Zamalek para vencer. Quilin vs Saint-Étienne, fora, Saint-Étienne para vencer. Häcken vs Maccabi, casa, Häcken para vencer. Getafe vs Atlético de Madrid, fora, Atlético de Madrid para vencer. Real Betis vs Elche, casa, Real Betis para vencer. Juventus vs Sassuolo, casa, Juventus para vencer.